Olá pessoal, hoje dia 19 de dezembro, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um encontro diário, analisarmos alguns papéis, né? Hoje um dia de queda forte para alguns papéis, então vamos ver aí o que a gente pode fazer, se é que a gente vai fazer alguma coisa. Só quero lembrar aqueles que ainda não fazem parte aqui da nossa equipe, não é? Então nós temos alguns serviços oferecidos a todos vocês, como esse encontro diário. Muitos de vocês assistem pelo YouTube, mas podem participar ao vivo, todos os dias, 18 horas. Hoje, desculpem, está começando agora, 15 minutos atrasado, mas realmente com um probleminha aqui para conexão minha. Então, me desculpem, tá? Vamos ver se a gente consegue compensar. Área do aluno, né? Só vocês virem aqui, www.equipetrader.com.br, área do aluno, e clicar aqui nesse monitor online. Assista agora. Então todos os dias 18 horas nós estamos iniciando esse nosso encontro. É gratuito, tá bom? Outra forma também de prestigiar o nosso trabalho e fazer parte da nossa equipe é conhecendo e, claro, abrindo conta na corretora parceira da Equipe Trader. Nós somos parceiro então da Corretora Rico há um bom tempo. Temos muitos alunos, ex-alunos que operam pela Corretora Rico, que gostam bastante. Realmente a gente acredita que é a corretora que tem melhor custo-benefício. Só não esqueçam de colocar aqui conhecer a corretora através da Equipe Trader. Entre aqui no nosso site, equipetrader.com.br. Esse menu aqui, corretora de valores, cliquem aqui para abrir a conta de vocês, tá? Claro, também aqui para conhecer as vantagens, valores de corretagem, enfim. E quando for abrir a conta lá efetivamente, não esqueçam de indicar a Equipe Trader, para que vocês sejam atendidos por nossa equipe, né, através do nosso 0800, através da nossa equipe de atendimento, e também para que vocês possam ganhar um DVD da Equipe Trader após a primeira operação. Fez a primeira operação, não esquecendo de indicar a Equipe Trader, tem direito de receber um DVD, ok? Vamos lá então. Gente, é o seguinte, antes da gente começar, lembrem-se dos sinais que o mercado emite, dos sinais que nós esperamos. Lembram que eu falei para vocês que o Ibovespa poderia, quem sabe, romper essa resistência, né? Porque estava se segurando aqui na região das médias móveis, né? E fazer esse movimento, romper resistência e terminar o ano muito bem. Pois bem, nós estávamos aguardando o sinal, que era parar de cair e começar a subir. Vejam que o sinal não foi dado nenhuma vez. Apesar de ter feito esse candle que nós chamamos de martelo invertido, não foi dado o start, não tivemos o sinal, não parou de cair. Vejam que as máximas do gráfico Ibovespa diário, cada dia menor, cada dia menor, cada dia menor, 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 menor. Então nós não tivemos nenhum sinal de reversão de movimento na região das médias móveis. Isso também aconteceu com a nossa amiga Petrobras, que nós estávamos de olho para comprar. Vejam que aqui na região das médias móveis, onde provavelmente pararia de cair, onde deve parar de cair na tendência de alta, veja que a Petrobras não parou de cair. E a gente vê isso através das máximas e mínimas, né? Máxima inferior ao candle anterior, mínima inferior ao candle anterior, hoje mínima inferior, máxima também, né? O que então não nos possibilitou a compra de Petrobras, nós não tivemos o sinal. E isso é importantíssimo vocês estarem de olho, porque muitas vezes quando eu falo de um papel aqui, pessoal, Petrobras, estamos de olho, tal, gente já sai comprando. E o sinal vem a partir de uma nova máxima na região das médias móveis. Então a nossa compra sempre está condicionada a um se acontecer tal coisa. Se fizer nova máxima, se der sinal. Aí eu comento aqui, o pessoal fala assim, vou comprar já hoje, porque amanhã o Osney vai comprar se romper a máxima, então já vou comprar já. Ainda pago mais barato. Já me adianta e ainda pago mais barato. Então tivemos alguns casos aí, não foram muitos, mas mandaram e-mails, Ney, eu comprei Petrobras. Fiquei ansioso, enfim, não fui disciplinado, comprei antes do sinal. O que eu faço agora? De qualquer forma, tinha que ter stop, né? Mesmo se comprou antes do sinal, a gente tem que ter stop. Então são dois erros. São dois erros. Primeiro, não aguardou o sinal. Segundo, não definiu stop, não colocou stop. Pô, a gente espera o sinal e depois ainda de ter o sinal, a gente sabe que pode dar errado. Osney, então tá caindo porque nós não tivemos o sinal? Claro que não. Muitas vezes a gente tem o sinal e mesmo assim cai. E nós teremos estopados. Então são dois erros, infelizmente erros amadores. Me desculpem falar assim, mas são erros amadores, erros de quem está começando. Então tomem cuidado, ok?
Petrobras passando para baixo das médias móveis, já não encontra-se mais em clara tendência de alta, por estar abaixo das médias móveis, o que me faz não querer comprar Petrobras. Hoje de manhã até parece que ia, né? Recebi alguns e-mails, Osnei, tá um pouquinho abaixo das médias, será que dá pra gente ir se fizer nova máxima? Eu respondi, até dá, né? Apesar de estar um pouquinho abaixo das médias móveis, utilizemos então o nosso bom senso. O trader tem que ter bom senso. Ah, tá um pouquinho abaixo das médias móveis, dá para comprar? Até dá, calcule o risco-ganho e na hora de decidir a quantidade de ações, por estar um pouquinho abaixo das médias móveis, compre um pouquinho menos, né? É a mesma coisa quando a gente vai entrar numa operação que não tem risco-ganho. Quer entrar, acha que vai dar certo, o risco-ganho é 2,5, não é o ideal, porque o ideal é 3 para 1, então compre um pouco menos, segure um pouco a mão, vá mais de leve. É assim que funciona. Mas Petrobras, então, nos livramos desse stop, né? Porque se a gente tivesse comprado em algum canto aqui, nós teríamos tomado stop, não tivemos o sinal, né? Infelizmente, então é aguardar. A Gol também, que a gente ficou olhando na sexta-feira, né? Não sei se vocês lembram de Gol, que a gente comentou. Vejam aí que não deu sinal, né? O sinal eu falei que poderia vir amanhã, na terça-feira, se hoje não tivesse feito nova mínima, se comportado bem, mas vejam, passou para baixo das médias móveis. Não está em tendência de baixa porque os topos ainda são ascendentes, topos e fundos ascendentes, né? Mas já não está acima das médias móveis e na tendência de alta a gente gosta e a gente acredita que os preços, para prosseguirem em tendência de alta, devem respeitar as médias móveis como suporte. Veja aí que a Gol 4 destrambelhou para baixo, né? Pessoal, Gafisa rompendo suporte. Vejam só, isso aqui é rompimento de suporte, é isso aí, né? Então realmente rompeu o suporte. Veja que a força vendedora tomou conta do papel, acumulou durante muito tempo e tinha muita gente com stop aqui. E veja que na hora que acionou o stop, o negócio desandou. Ah, Osnei, mas saiu uma notícia, não sei o que, independente de notícia. Isso aqui é força vendedora. O mercado, a mídia, desculpem, a mídia gosta de dar culpa. Então eles vão falar alguma coisa aí, né? Eles vão dar algum motivo. Ah, hoje as ações das empresas do setor de construção caíram, blá, 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 blá. Mas eles estão dando algum motivo para acontecer essa queda. Mas a gente sabe que é a força vendedora forte, né? Então vejam aí, se eu tivesse Gafisa, hoje também eu teria tomado stop, pois meu stop estaria aqui a 4,89, né? Por aí. Alguns papéis ainda de construção, né? PDGR, vejam lá, não caiu tanto, mas ainda está ali na regiãozinha de suporte. Vejam que a PDGR não rompeu, né? A gente tem a regiãozinha de suporte ainda ali sendo respeitada, ok? Mas são papéis que não estão nada bonitos. Vamos dar uma olhada na Uzi Minas também. Vejam, pessoal, Uzi Minas também rompendo suporte, tá? Uzi Minas também rompendo suporte lá dos R$10, fechando a 9,81. Não é nada bom. Se eu tivesse Uzi Minas hoje eu teria tomado stop, ok? Lembram da possível compra que nós comentamos aqui. Até deu um sinalzinho aqui, mas lembra que eu disse, falei, ó, gente, não é loucura comprar ali, mas o único motivo é suporte. E hoje, do jeito que o mercado está, eu não quero comprar apenas por esse motivo. Ah, o papel está em região de suporte. Ok? Bom, Fibre 3. A galera lá da Fibre 3, gente, chegou no objetivo hoje, hein? Papel que a gente tinha esquecido aí de olhar. Nós tínhamos comentado numa venda aqui, eu não entrei porque fez nova máxima, cancelei a minha venda, mas vários de vocês que trabalham ou que não tem tempo de acompanhar o mercado durante o dia, vendeu da mesma forma, né? Aí o stop acabou ficando aqui em cima, objetivo alcançado hoje, galera aí ganhando dinheiro com o mercado em queda, e é isso aí, ok? Não tem problema se o mercado está caindo ou está subindo, o interessante é que ele tenha tendência, que ele tenha força predominante, que ele tenha direção. Se a direção for para cima, ótimo, eu prefiro e é muito melhor. Agora, se for para baixo, aí a coisa fica ruim, né? Para alguns que não sabem operar vendido, que é a grande maioria. Mas para nós que sabemos ganhar dinheiro com o mercado em queda, não é bom. Não é bom, porque se a bolsa está indo mal, significa que, né, a economia não está tão bem, enfim. Vocês não precisam de tanta explicação.
para saber que bolsa caindo não é uma coisa boa para o país e nem para ninguém. Mas a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro com o mercado em queda. Então, Fibre 3, mais uma operação através da análise técnica que cumpriu o objetivo, ok? Lembrando a nossa amiga Marfrig lá, voltando, né? Voltando, então a compra foi dada aqui. Não chegou nos 9,26 exatamente, a máxima aqui foi 9,19, mas alertei todos vocês na quinta-feira, desculpem, do engolfo de baixa, do padrão de candle que apareceu aqui. Mesmo sem ter chego no objetivo, tínhamos motivos técnicos para abortar a operação, que era a figura do engolfo de baixa numa região de resistência, ok? Então, né, caso resolvido com a Marfrig. Por quê? Aqueles que realizaram lucro parcial aqui, hoje provavelmente tomaram stop no preço de custo. Aqueles que trouxeram stop para o preço de custo, ou seja, para o valor que pagaram para não tomar mais prejuízo, saíram da operação hoje, tá? Acho que é isso, né, pessoal? O que a gente tinha aí, assim, dos papéis que a gente estava olhando e tudo mais, acho que é isso aí, né? Vamos dar uma olhada na Ambev, a MBV4, que é outro papel que a gente está acompanhando, né? Pessoal, vejam aí a Ambev ainda forte lá em cima. Se a gente for fazer uma venda lá, que a gente estava comentando, precisamos de sinais mais claros, e uma compra precisamos da correção, né? Não é possível a gente fazer uma compra em Ambev. A Osnema não para de subir, infelizmente. Gente, esse negócio aí de R$66 e for para R$100, subir. Só que se antes disso não voltar até as médias, eu não vou comprar. Eu vou ver o negócio ir de 60 para R$100 e vou ficar olhando. Eu preciso comprar o papel numa região de suporte, porque eu preciso comprar possíveis fundos. Eu não posso comprar possíveis topo. E onde ela está aí, a qualquer momento pode se tornar um topo, infelizmente. Osnei, eu vou comprar porque eu não aguento mais ver o papel subir e eu acho que vai subir mais. Ok, né? O dinheiro é seu, a conta é sua, o home broker é seu. Invista onde você achar legal. Eu não vou. Eu prefiro perder oportunidade. Gente, perder oportunidade é uma coisa normal no mercado. Tá bom? O que nós não podemos perder é dinheiro. Até podemos, de forma racional, de forma inteligente. Ok? Mas perder oportunidade, não vejo nenhum problema. Acho que esses eram os papéis que a gente estava de olho. JBSS3, muito bom. JBSS3 também. JBSS3 hoje abrindo em gap de alta, né? Força, e fechando o candle negativo. Hoje é um dia que o candle está negativo e que a cotação nos home brokers e nos tickers de cotação será positiva. Ok? Vejam aí que curiosidade e que coisa interessante. Para quem for olhar hoje cotação, vai ver JBSS3 positivo. Quer ver? Vamos lá. JBSS3. Olha lá, estão vendo? 1,55 de alta. Tá aqui, ó, 5,89. Porém, o candle de hoje é um candle negativo. Ele tá verde, mas tá vendo que ele tá um verde preenchido? Ou seja, amanhã ele vai estar assim, ó. Isso aqui é um candle negativo. Porque abriu aqui e fechou aqui. O candle ele é positivo ou negativo em relação à sua abertura. Ok? Aquela cotação lá, a porcentagem, a variação do ativo em porcentagem é em relação ao fechamento anterior. O fechamento anterior foi aqui e o fechamento de hoje foi aqui. Por isso que a variação é positiva. Só que o candle é negativo, porque o papel abriu hoje aqui, durante o pregão veio caindo e fechou aqui. E o candle é negativo. Você tem hoje uma variação positiva e um candle negativo. Algo que pode acontecer. Nós, grafistas, ficamos bastante espertos com isso, né? Candle negativo, candle positivo, figuras de candle. Aqueles que operam sem gráfico, costumam só olhar a porcentagem, estão todos felizes hoje, né? Nossa, JBSS3 subiu, enquanto o pregão, a maioria dos papéis caíram. Claro que foi muito bom, foi ótimo, mas esse fechamento abaixo da abertura, né? Não é uma coisa muito boa pra gente. Seria muito mais interessante a gente ter um candle positivo aqui. De qualquer forma, aqueles que têm JBSS3, pessoal, eu acho que tecnicamente, se a gente até puxar um gráfico de 60 minutos aqui,
a gente pode repensar nesse stop, porque o stop da operação está aqui embaixo, correto? Para o gráfico diário buscar o topo anterior, que é o objetivo dessa operação, o papel vai ter que chegar aqui. O objetivo dessa operação é aqui. A gente está vendo o gráfico de 60, tá? Lembrando que a operação foi iniciada pelo gráfico diário. E o stop da operação inicial é aqui, ó. Veja que o gráfico de 60 minutos está fazendo topos e fundos ascendentes. Ok? Então, observando o gráfico de 60 minutos, quem tem JBSS3, se eu tivesse JBSS3, eu não pagaria mais tudo isso aqui de stop, porque a compra foi dada... A compra foi dada por aqui. A compra foi dada aqui, ó. Então o risco é esse aqui. Comprou aqui e o risco é esse aqui. Então vai perder isso se começar a cair. Então, observando o gráfico de 60 minutos, fazendo uma análise pelo gráfico de 60 minutos, já não acho mais interessante um stop aqui. Acho interessante um stop aqui ou até mesmo aqui. Ok? O stop, então, se eu tivesse JBSS3 hoje, eu deixaria a 5,54, desculpa, 5,49, a mínima foi 5,54, então eu deixaria o stop a 5,49. Ou aqui, abaixo da mínima desse candle, que seria 5,48. Ok? Um stop inteligente e interessante, 5,48. Tá ok? Era o stop que eu deixaria em JBSS3. Se de repente ela começasse a cair, 5,48 pularia fora, né? E a compra foi dada a 5,59. Então praticamente um prejuízo de 10 centavos por papel, que antes era desse tamanho, agora é desse, 10 centavinhos. Ok? Um reposicionamento de stop. Quem for reposicionar stop, não esqueça de cancelar o anterior. Tá com o stop aqui embaixo, né? Tem que cancelar esse e depois trazer ele para cá. Acho interessante, inteligente. Um stop a 5,48. Ok? Vamos lá. MRVE3. Outro papel também, né? Beleza. Bom, gente, MRVE3. Então nós comentamos uma venda aqui em cima. Ok? Uma venda aqui, porque estava em uma região de resistência e fez um padrão chamado enforcado. Padrão de candle chamado enforcado. Muito bem. Sabíamos que o papel poderia chegar nas médias móveis, sentir suporte, assim como o Ibovespa, e começar a subir e entrar em tendência de alta e fazer então definitivamente topos e fundos ascendentes, né? Sabíamos dessa possibilidade. E parecia que isso iria acontecer, pois o papel passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até hoje, sentindo suporte nas médias móveis aí. Veja que as médias móveis estão sendo suporte para MRVE3. Então aqueles que entraram vendido aqui, alguns já saíram aqui, outros trouxeram stop o preço de custo, ainda estão na operação, né? Mas comprar, gente, não dá. Comprar não dá porque você não tem a tendência de alta. Ah, mas está na região das médias. Tá, mas você não tem a tendência de alta, você tem um mercado... Poxa, vocês estão vendo aí, né? Quedas. Você não tem um mercado com viés de alta. Você tem poucos papéis que estão em tendência de alta, algumas particularidades, né? Alguns já deixando de ter essa tendência de alta clara. Então, assim, aqueles que estão vendidos, administrar a operação para ter mais lucro, quem sabe não vem buscar o fundo anterior, e aqueles que estão de fora, continuar de fora, né? Não dá pra gente fazer nada aí, porque a venda foi dada aqui na região de resistência, aqui em cima, ok? Vamos dar uma olhadinha em BTOW3, que a gente falou também que vai ficar de olho. Gente, BTOW3, e o troço não para de cair, cada vez cai mais, mas desculpa se tem alguém aí que está comprado nesse papel, porque realmente, provavelmente está tomando prejuízo, né? A não ser que tenha comprado o papel. Deixa eu ver aqui. Qualquer pessoa que tenha comprado BTW3 está tomando prejuízo, a não ser que comprou hoje
no finalzinho do pregão aí, comprou na mínima do dia. Pois o papel vem caindo muito, não para de cair. E, gente, desculpe se tem alguém que tem esse papel, tá? Mas isso é bom para quem não tem, claro. Porque tá vendo que pode cair, e que esse papo de tá barato pra caramba, é papo de Casas Bahia. Ah, tá barato. Quem viu o papel custando 90 e poucos reais, tá aqui, ó, 95 reais. Quem viu esse papel custando 90 e alguma coisa, quando tava custando aqui 20, falou, nossa, tá barato. Custava 90, agora tá custando 20. Quem viu o papel custando 15, falou, nossa, tá barato, agora o papel tá valendo 50% menos, quando ele tava valendo 15. E ainda, pessoal, tem mais 100% para cair. Tá barato, tá custando 8,79, caiu bastante, caiu, mas ele ainda tem mais 100% para cair. Então, assim, é bom para vocês tomarem lição. Claro, quem tem o papel, infelizmente, nossa, que problema, né? Mas para quem não tem, isso aqui é uma bela de uma lição. E veja que não para de cair. Não dá pra gente fazer nada. Diário em tendência de baixo, semanal em tendência de baixo, mensal em tendência de baixo, 60 minutos em tendência de baixo, tá todo mundo em tendência de baixa. Pra gente pensar em comprar, fazer uma operação um pouco mais arrojada, alguém tem que dar apoio pra gente, pelo menos o gráfico de 60 minutos. OK? Infelizmente, não dá pra fazer nada, e se alguém tivesse papel, olha, sinceramente, eu não gostaria de ter isso aqui. Eu não gostaria de ter. Ok? Hoje não. Vamos lá. Vender. Estão falando assim, Osnei, vender então. Vamos vender. Vender também não dá para vender. Porque está afastado das médias. A qualquer momento pode voltar. O diário está afastado das médias. O semanal está afastado das médias. O mensal está afastado das médias. Está todo mundo afastado das médias. A qualquer momento vai voltar nas médias. Aí a gente vai vender, o negócio começa a subir e fica bonito, né? Então vamos comprar. Não dá pra gente comprar, porque a tendência é de baixa. Em todos os tempos gráficos. Pelo menos o gráfico de 60 minutos tem que entrar em tendência de alta pra gente poder fazer uma compra. Pelo menos ele. Porque se ele entrar em tendência de alta, ele indica que o gráfico diário vai voltar até as médias móveis. Mas não tem ninguém em tendência de alta. Não dá pra comprar, gente. Não dá, infelizmente. O William Almeida, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá ok? É mais ou menos isso mesmo. Você está correto. Vamos ver, vamos lá. Bom, pessoal, colocaram assim, ó. Gafisa agora vai buscar o fundo de 2008? Perguntaram isso. Se Gafisa vai buscar o fundo de 2008. Pessoal, é chute. Se alguém está falando isso, é chute. Análise técnica não nos proporciona isso. Ela não fala assim pra gente, ó, Gafisa vai vir buscar o fundo de 2008. Não fala. Não fala. Análise técnica não fala isso. Análise técnica fala, o papel está em tendência de baixa, e se continuar assim, daqui a pouco vai estar custando 1 centavo. A análise técnica fala isso. Se a tendência de baixa deve prosseguir até que se reverta a tendência. É só isso que a análise técnica fala. A tendência de baixa deve prosseguir até que se reverta a tendência. Agora, onde vai reverter a tendência? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ok? Então, nós estaremos de olho. E se o papel reverter a tendência, quem sabe a gente faz uma compra. Assim como, quando o papel der uma venda, a gente pode entrar vendido. Não é? Muito bem. Vamos lá. RDCD3. RDCD3 continua naquela lateralização. Para mim isso aqui não tem mais tendência de alta. Para mim agora é uma lateralização. Claro que pode chegar aqui e romper os topos anteriores, mas a compra aqui para mim não foi interessante. Ok? Então o papel pode buscar lá os topos anteriores, sim. Está indo, né? Parece que está indo. E pode inclusive romper, mas a compra aqui para mim não foi interessante, porque ao meu ver esse topo anterior não foi rompido por esse. E a tendência de alta tem topos e fundos ascendentes. A gente teve topos no mesmo lugar e fundos também no mesmo lugar. Vamos dar uma olhadinha na OGXP3, ver como ela está. Olha lá, pessoal, OGXP3, né? Fazendo o pivô de baixa, entrando em tendência de baixa novamente no gráfico diário.
Gráfico semanal aí também sentindo dificuldade perante as médias móveis. Um papel que a gente pode pensar em vender assim que voltar até as médias móveis, né? Se eu tivesse o OGX, já teria tomado stop na semana passada, assim que rompeu essa linha de suporte. Não é um ativo que eu gostaria de ter. Não está tão feio quanto o Gafisa, quanto o BTW3. Mas na verdade, assim, até tá tão feio quanto. Por quê? Porque vem fazendo topos e fundos descendentes, né? Se a gente olhar isso aqui, ó, tem zigue-zague de baixa, abaixo das médias móveis. Nenhuma boa perspectiva de alta para esse papel. MMXM3, vejam lá, né? Parecido com a Vale o papel, ainda tem uma salvação. Não romper essa linha de suporte, respeitar, né? E começar a subir, assim como a Vale, porque a Gafisa já despencou, já passou disso aí. Olha a Vale também, ainda tem salvação, quem sabe, né? Segura nessa linha aqui de suporte, vamos ver, ou nessa linha aqui também, ainda tem salvação, né? Mas não gostaria de ter, não quero ter. Os Minas já rompeu esse suporte, já foi embora. Bancos. Itaú voltando até as médias móveis. Osnei, vamos comprar? Pessoal, não me convence esse movimento do Itaú. Não gosto de movimentos arredondados. Estão vendo aqui, ó? Você tem um fundo em V. Tá vendo aqui que você tem movimento arredondado? Não gosto de movimentos arredondados, ó. Não gosto de movimentos arredondados. Para fazer alguma coisa em Itaú, gostaria de ver ele acima dessa resistência, tá? Não acho interessante Itaú, até mesmo porque, ao meu ver, essa resistência não foi rompida. Essa resistência não foi rompida. Então não vejo um papel em clara tendência de alta, né? Seria interessante se esse movimento fosse acima do topo anterior e depois houvesse a realização. Então, para mim não está interessante. BBAS3, Banco do Brasil, região de suporte ainda tem salvação, né? Porque ainda não perdeu essa linha. Gafisa já foi embora, os Minas já foi embora, Banco do Brasil ainda tem essa mesma salvação aqui. Vamos ver se respeita e começa a subir. Mas não gostaria de comprar também não. Gente, assim, não tem viés de alta, né? Apesar de não estar fazendo claros topos e fundos descendentes, veja que os topos são descendentes, sim, né? Os fundos aí praticamente no mesmo lugar, fundo aqui, agora um fundo mais baixo, mas veja que está respeitando ainda aqui como suporte. Então assim, ou na verdade está indo buscar essa região como suporte. Ó, sinceramente, gente, compra tá difícil, tá difícil. Disse para vocês já alguns pregões atrás, acreditava em algumas compras, por exemplo, Petrobras, mas desconfigurando a compra. Acreditava também em Pomo 4. Vamos lá, Pomo 4, mas também desconfigurando a compra, passando para baixo das médias móveis. Cielo achava interessante também, mas vejam que para mim isso aqui lateralizou, topos no mesmo lugar, apesar de ter um viés de alta. Tem um viés de alta. Por quê? Porque vem de uma tendência de alta, tá ali acima das médias, mas não tem mais a clara tendência de alta. E sendo assim, essa baguncinha aí de alguns papéis, eu disse para vocês, principalmente do Ibovespa, né? Principalmente do Ibovespa, eu falei para vocês que acreditava até que esse ano, se não aparecesse a operação, eu não iria operar. E estava esperando a operação, Petrobras, JBSS3, que não deu risco ganho, a própria Gol, mas nenhuma configurou certinho junto ao nosso método. E agora tem esse tal do Ibovespa aí lateralizando. Não sei o que vai acontecer. A gente tem suporte em 54.500, tá? Esse fundo aqui, ó, fechamento dele 54.800. Então nessa região dos 55, 54,5 a gente tem suporte. A gente tem resistência aqui. Acredito, chuto, é um chute que eu vou dar agora. É um chute. Acredito que esse ano não rompe essa consolidaçãozinha. É chute. OK? É chute. Não tome como verdade. O mercado é soberano, ele faz aquilo que ele quiser. E vamos ver se a gente vai operar esse ano aí, mas pelo jeito não está aparecendo nada bacana, né? Não tá, infelizmente. E isso acontece, pessoal. O grande problema aqui é que a facilidade de compra e os custos são pequenos, e o que faz com que a gente queira operar sempre.
Você tem custo pequeno, você tem facilidade para comprar e vender, e você tem liquidez, então aquela impressão de que não pode ficar com dinheiro parado é muito grande, que não deve ficar com dinheiro parado é muito grande. Agora vai conversar com um investidor de imóveis, vê se ele fica comprando e vendendo imóveis a todo momento, compra, vende, claro que não. Por quê? Porque os custos são altos para registrar um imóvel, cartório, etc, etc, né? Até mesmo com taxas, com impostos. E a liquidez não é tão grande. Então, antes de fazer qualquer negócio, ele pensa muito bem, porque ele tem custos altos para transferência e ele tem uma liquidez menor. Para você vender um imóvel, você não vende ele da noite para o dia. Pode até vender, mas não é assim. Então, o investidor de imóveis, ele pensa muito bem, pensa 1000 vezes antes de comprar um imóvel. E a gente, com facilidade, que são gerados através dos custos baixos e liquidez, a gente quer comprar e vender a todo momento. Mas por alguns meses, vamos até dizer meses, a gente não vai comprar, a gente não vai vender, porque a gente está guardando realmente a oportunidade ideal. Não vamos nos deixar levar pelos custos em conta, né? E pela liquidez grande, para que a gente fique operando igual maluco. Quem gosta disso são as corretoras. Não que ela goste, né? Mas quem tem a ganhar com isso aí são as corretoras. Porque você compra a corretagem, vende, paga a corretagem, a bolsa também cobre emolumentos. A cada operação que você faz, você gasta com emolumentos. Então, assim, vamos ficar bem esperto. Eu realmente estou aguardando boas oportunidades. Estou sendo mais conservador para que eu não faça bobagem e estou esperando o mercado se definir. Ok? Gente, agradeço a presença de todos vocês aqui. Os papéis que eu não analisei, deixa eu só dar uma olhada em BRFS3 que me mandaram hoje. BRFS3. Ó, é papel que tem condições de compra, tá? Esqueci de analisar isso aqui, estava na minha listinha até. Papel que tem condições de compra. Olha só, por que esse papel tem condições de compra? Porque ele está em tendência de alta definida, topos e fundos ascendentes, voltou até as médias. Além de voltar até as médias móveis e ser região de suporte, a gente tem a inversão de polaridade, uma região que era resistência, se torna suporte no futuro após o rompimento. Então a gente tem aqui uma zona, nós chamamos isso de... esqueci o nome, fugiu da minha cabeça agora. Mas o que eu quero dizer para vocês são dois motivos, ó. Médias móveis dando suporte e a região que era resistência dando suporte também. Ok? Então no mesmo ponto aqui você tem dois motivos para acreditar que ali vai ser suporte. Vou sair comprando? Não. Ó, vejo que até atualizou o gráfico lá, vejo que a figura foi um pouco diferente. Vocês viram que estava verdinho, aí a hora que atualizou o gráfico aqui, demorou uns segundinhos, a figura mudou. A gente precisa esperar o sinal, ok? Precisamos esperar o sinal. Se amanhã vier o sinal, acredito que não será possível operar, porque amanhã precisa fazer uma nova máxima. A máxima hoje foi 36,38, então amanhã precisa chegar a 36,39. Opa! O stop vai ficar abaixo da mínima. 35,47. O objetivo topo anterior 37,90. Patrimônio 10 mil. Ó, o risco ganho 1,64. Tá aqui o risco ganho, ó, 1,64. Se eu comprar aqui amanhã, se fizer nova máxima, colocar o stop aqui, objetivo aqui, isso aqui que é o meu objetivo é 1,64 vezes maior que isso aqui. E tem que ser 3. Isso aqui tem que ser 3 vezes maior que isso aqui. Então, o que acaba impossibilitando. Pô, Ney, mas eu quero operar. Quero operar, também quero, mas a gente tem que guardar a oportunidade. Deixa eu só conferir aqui de novo. Máxima 36,38, então start 36,39, stop abaixo da mínima 35,47. Objetivo topo anterior, vamos ver aqui, 37,85, abertura 37,90, é isso mesmo, 10 mil reais, ok, é 1,64, não tem jeito, infelizmente. Então vamos ver se dá sinal depois de amanhã, porque se amanhã fizer um candle pequenininho aqui, ó, de repente amanhã faz um dojizinho. Amanhã, terça-feira, faz um dojizinho. Na quarta-feira nós estaremos esperando uma nova máxima. Aí veja que o start é mais baixo.
Porque amanhã da compra se fizer nova máxima, aqui em cima. Se fizer um candle assim amanhã, o start vai estar aqui. Daí a gente vai comprar mais barato. E o stop vai ficar aqui. Aí o que acontece? Start aqui e stop aqui. Olha o tamanho do risco. E um objetivo maior. Olha o tamanho do objetivo. Aí sim. Objetivo 3 vezes maior que o stop. Agora, vai acontecer isso? Não sei. Vamos ter que aguardar. Eita, mas que coisa. Cada hora um candle aqui. Agora mudou de novo. Estranho. Muito estranho. Deixa eu ver a máxima aqui. 36, 38. A máxima continua no mesmo lugar. Bom, beleza então, gente. Um abraço a todos vocês. Qualquer dúvida é só me mandar e-mail, tá? Então tá. Até amanhã. Amanhã estaremos aí novamente. Essa semana tem encontro todos os dias, tá? Normal até dia 23, sexta-feira. Um grande abraço e até amanhã.